Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um episódio do Conheça Sua Bíblia. Estamos chegando já quase no final do estudo de Colossenses. Esse é o nosso penúltimo encontro. A gente conversa nessa segunda-feira no texto do capítulo 3, do verso 18 ao verso 1 do capítulo 4. Então eu quero convidar você a voltar os seus olhos para o texto sagrado e eu espero que a palavra de hoje faça bem ao seu coração e contribua para que a gente cresça no conhecimento do Senhor e da sua palavra. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, do verso 18 ao verso 1 do capítulo 4. Olha só o que diz o texto. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Essa é uma pequena seção, mas muito interessante, que fala sobre as responsabilidades sociais. Se eu tivesse que dar um tema, na verdade, nas nossas Bíblias, em muitas delas aparece exatamente essa expressão escrita aqui, antes desse texto, responsabilidade social. São poucos versos da carta que Paulo dedica a falar exatamente do Evangelho de Jesus como essa força reguladora dos nossos relacionamentos. Antes de entrar no texto propriamente dito, eu acho que vale a pena fazer uma espécie de lembrança de alguns elementos que são fundamentais para a gente compreender a Bíblia como ela precisa ser compreendida. Não sei se você já passou por essa experiência, eu passo muitas vezes por experiências desse tipo que eu vou narrar aqui. Você está conversando com alguém e essa pessoa diz para você, por exemplo, que ela não consegue dar crédito à Bíblia porque ela não consegue acreditar e respeitar um livro tão antiquado. Um livro, por exemplo, que fala dentro de categorias tão ultrapassadas. Isso é muito comum, esse tipo de leitura é muito comum nas pessoas que, quando se aproximam desse texto, desconsideram, por exemplo, o fato de que dos últimos textos escritos dessa biblioteca, que é a Bíblia Sagrada, dos últimos escritos, ou seja, dos mais recentes, nós estamos distantes pelo menos 2000 anos. Não tem como a gente se aproximar de um livro como a Bíblia Sagrada, desconsiderando o fato de que a gente está distante do livro da perspectiva do tempo, a gente está distante do livro da perspectiva da cultura, da perspectiva do contexto. Ou seja, se eu quero ler a Bíblia como a Bíblia precisa ser lida, eu preciso considerar a Bíblia como um livro, ou como uma biblioteca, na verdade, né? Escrita num contexto cultural específico e que precisa ser, portanto, encarada à luz do seu tempo. Se eu não tiver essas lentes para enxergar as Escrituras, eu terei muita dificuldade de entender parte do que ela diz, parte dos exemplos que ela usa, parte dos ensinamentos que ela propõe. E por que eu estou dizendo isso nesse pedaço aqui da carta de Paulo aos Colossenses? Ora, porque aqui a gente tem um exemplo muito claro dessa dificuldade que muita gente encontra. Paulo aqui, quando fala do Evangelho como essa força reguladora dos nossos relacionamentos, ele fala do Evangelho como força reguladora dos relacionamentos se valendo das principais relações do seu tempo e de como elas eram organizadas. Paulo se utiliza aqui de 3 exemplos para mostrar para a gente como o Evangelho precisa regular as nossas relações.
ele fala do casamento, dentro da leitura do seu tempo sobre o que o casamento significava e como ele era vivido. Ele fala da relação de pais e filhos dentro da cultura do seu tempo e de como essa relação precisava ser encarada. E ele fala da relação de senhores e de escravos, que essa das três nem é uma realidade que condiz com a ética do nosso tempo, por mais que, lamentavelmente, a gente ainda viva num contexto de práticas análogas à escravidão. Mas essa é uma discussão para um outro momento. Mas pensar, por exemplo, num texto em que você encontra no século XXI recomendações a senhores e a escravos, esse negócio é um negócio assustador, e de fato é. Mas a gente precisa ler essa porção da carta e tantas outras das escrituras, considerando que esses textos estão escritos dentro de épocas específicas e de contextos culturais específicos. E aí eu quero dar uma dica para você. Sempre que a gente estiver diante de textos que trazem para a gente esse desconforto, porque evidenciam esse desnível muito grande entre épocas e entre contextos, uma forma importante da gente se aproximar do texto é dando mais ênfase aos princípios do texto do que aos parâmetros dos detalhes que aparecem aqui na trama. Então, quando você estiver diante de um texto que gera desconforto, porque o cenário te parece um cenário já obsoleto, que já foi superado, etc., tenta atentar para os detalhes, tenta atentar não para os detalhes do texto, mas para os princípios que estão nas entrelinhas. Porque é possível que, por mais que o contexto hoje seja diferente, os princípios por detrás da fala do autor do texto nos sirvam perfeitamente. E é exatamente o que está em jogo aqui nos 3 exemplos dados. Então vamos lá. Tendo dito isso, tendo feito esse preâmbulo, o que Paulo está pondo aqui sobre a mesa para mostrar como o evangelho pode regular as nossas relações? Ele primeiro está pondo a realidade de um casamento. E como um casamento era configurado para a cultura de Paulo e, sobretudo, para a cultura judaica da qual Paulo fez parte, na qual Paulo nasceu, na qual Jesus, nosso Senhor, nasceu. O casamento, para aquele contexto e para aquela época, era visto, tratado, encarado a partir de um desnível significativo. As mulheres, por exemplo, não nos dias de Paulo, talvez, mas certamente anteriormente, no contexto do judaísmo do Antigo Testamento, as mulheres elas eram tratadas como posse dos seus maridos. Da mesma forma que os homens tinham a sua terra, o seu gado, eles tinham a sua mulher ou as suas mulheres. Então, não havia uma relação de honra recíproca num casamento. O que havia era uma mulher que era tratada como posse do seu marido. Por exemplo, lá no Antigo Testamento você encontra Moisés, no livro de Deuteronômio, dizendo que se os maridos não quisessem mais continuar a sua relação de conjugalidade com as suas mulheres, que eles ao menos dessem carta de divórcio para elas. Você já deve ter visto esse texto lá no Antigo Testamento. Isso não era uma recomendação ao divórcio. Inclusive, Jesus fala sobre isso, citando que a carta de divórcio recomendada por Moisés era resultante da dureza do coração do homem. Mas olha só que coisa interessante, quando Moisés diz assim, deem carta de divórcio às mulheres, ele faz isso para proteger as mulheres que eram largadas nas ruas, porque elas eram tratadas como posse dos homens, e se eles não as quisessem mais, eles a largavam como largavam qualquer coisa descartável, e essas mulheres ficavam à margem da sociedade. Só para você ter uma ideia do desnível que havia nessa relação. E aí Paulo aqui, num contexto obviamente muito posterior, muito mais evoluído a nível de civilização e de sociedade que o contexto de Moisés, ao qual me referi agora, Paulo aqui nesse texto fala sobre como o evangelho pode reorganizar a nossa forma de encarar a conjugalidade. O contexto de Paulo não era um contexto tão opressor para o lado feminino da conjugalidade, para a mulher,
como era o contexto do judaísmo do Antigo Testamento, mas ainda assim havia um desnível significativo. E aí Paulo, considerando a realidade do seu tempo, mas tentando provocar uma outra mentalidade nos homens cristãos, diz o seguinte: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como convém a quem está no Senhor. Maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Algumas pessoas olham para esse texto e para outros textos nos quais Paulo fala sobre conjugalidade e julgam, por exemplo, que Paulo era um sujeito machista que não respeitava o lugar, o direito, a vez e a voz das mulheres. Mas se você observar o texto, o que Paulo está fazendo é, sendo o homem do seu tempo, ele está chamando os homens por uma outra percepção de conjugalidade. Paulo está chamando os homens por uma percepção de conjugalidade que é construída a partir do princípio de relação de honra mútua. Ou seja, ele reafirma a cultura do seu tempo, dizendo: mulheres, se sujeitem cada uma ao seu marido, mas ele diz assim: homens ou maridos, ame cada um a sua mulher e não a tratem com amargura. Então, o que há de subversivo aqui nesse texto, como resultado do evangelho em ação num casamento, não existem recomendações unilaterais, existe, na verdade, a necessidade de uma consciência recíproca, mútua, de honra de um lado oferecida ao outro. Pois é, o evangelho faz a gente pensar nessas relações de conjugalidade não como relações de status diferentes, mas como relações que são construídas a partir de um parâmetro de honra. É evidente que num casamento, pessoas diferentes ocupam funções diferentes, papéis diferentes, pela Constituição, pela personalidade, por fatores diversos. Mas o que Paulo está fazendo aqui é fazendo com que os cristãos do seu tempo olhem para essa relação que já era historicamente cristalizada como uma relação assim de desnível, sabe? Havia alguém aqui e havia alguém aqui. E o que Paulo está dizendo é: nós precisamos regular essa relação. E essa relação será regulada quando houver o cultivo do princípio da honra de maneira bidimensional, não apenas de uma dimensão, sabe, para outra, mas de ambos os lados deve haver, é o que Paulo está dizendo aqui, um esforço para que essa relação seja saudável. Então, nós deveríamos, como cristãos, como seguidores de Jesus de Nazaré, desconstruir, ou pelo menos contribuir com a nossa vida para desconstruir essa ideia de que o casamento, por exemplo, deve ser essa experiência de domínio de um sobre o outro. Não. O que o texto está dizendo é que deve haver uma relação construída a partir de um princípio de honra mútua. O casamento é uma relação de honra mútua, onde homens e mulheres se sujeitam uns aos outros. Na carta aos Efésios, quando Paulo fala também sobre o casamento, ele começa dizendo: sujeitem-se uns aos outros no temor e no amor de Cristo. Esse é o princípio básico regulador de todas as relações que nós vivemos. Aí ele avança e no verso 20 ele diz assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. O verso 20, veja só, é a reafirmação do óbvio para a cultura de Paulo, tal qual o verso 18 é a reafirmação do óbvio para a cultura de Paulo. O verso 19 é a subversão, da mesma forma que o verso 21 é a subversão ética. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Pais, não provoquem os seus filhos à ira, diz outra versão. Então eu volto a dizer, o que Paulo está dizendo aqui é altamente subversivo e é muito interessante, é muito pedagógico, há uma didática muito interessante aqui. Paulo começa da reafirmação do que qualquer pessoa daquele tempo, daquela cultura, trataria como trivial. Ok, está dizendo óbvio,
Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Filhos, obedeçam a seus pais em tudo, porque isso agrada ao Senhor. Isso é mandamento, inclusive. O povo estava cansado de ouvir, de ler e de conversar sobre esse mandamento. Está lá no Decálogo, está lá na gênese da lei desse povo. Só que aí Paulo vem com a consciência do Evangelho, ele dá uma sofisticação a essa relação. Porque da mesma forma que a relação da conjugalidade era vista de forma desnivelada, da mesma forma que homens e mulheres se colocavam em níveis diferentes naquele tempo e naquela cultura, a relação parental ela também era profundamente desnivelada, mas desnivelada numa medida que muitas vezes pais se colocavam apenas nesse lugar de cobrar dos seus filhos o cumprimento das suas obrigações e dos seus deveres, mas não ofereciam em contrapartida absolutamente nada, como se não coubesse a eles obrigações também para com os seus filhos. Sim, existe uma contrapartida, e não é uma contrapartida na perspectiva da barganha, sabe? Eu só vou obedecer se você fizer isso. Não, é uma contrapartida ética, existem obrigações de todos os lados. Aí você como pai, como mãe, pode pensar assim, não, eu sei das minhas obrigações. Eu sei das minhas obrigações, por exemplo, de prover para os meus filhos, de garantir a sua segurança, a sua saúde, de possibilitar a sua educação. Pois é, quando eu falo das obrigações que recaem sobre os nossos ombros, como pais, como mães, eu não me refiro apenas a essas, que podem ser percebidas e compreendidas por qualquer pessoa em sã consciência. Eu me refiro a outras, sobre as quais o apóstolo Paulo fala aqui, porque quando ele diz assim, pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem, o que Paulo está dizendo é que recai sobre os pais o compromisso de honrarem os filhos nessa relação, não apenas com provisão, dando a eles o que eles não conseguem fazer por si. As crianças não podem trabalhar, não conseguem trabalhar, nem podem trabalhar. As crianças devem se dedicar ao estudo, ao lazer, devem desfrutar dessa fase da vida em que elas estão experimentando seu desenvolvimento cognitivo, afetivo, relacional. Todos nós sabemos dessas coisas. Agora, a minha responsabilidade para com os meus filhos não está apenas na garantia dos seus direitos e das possibilidades de que eles tenham um futuro brilhante, se Deus assim permitir. As minhas responsabilidades para com os meus filhos também passam por o compromisso que eu tenho diante de Deus de não instigá-los, de não provocá-los, de não fazer com que essa relação seja uma relação que os fira emocionalmente. Ora, muito se fala, e é necessário que se fale mesmo, sobre o cuidado que nós devemos ter para que os ambientes que nós vivemos não sejam ambientes de violência e não apenas da perspectiva física. Existem outras formas de se violentar alguém, a violência emocional sobre a qual tanto se conversa hoje. Há um tempo atrás, e olha só, eu ouso dizer não tanto tempo assim, talvez muitas pessoas ou menosprezassem ou não fizessem ideia do que significa sofrer violência emocional. Hoje já se fala muito mais disso, há uma consciência muito mais sofisticada sobre esse problema e sobre essa realidade. E é interessante como 2000 anos atrás o texto do apóstolo fala de alguma forma, seria anacrônico eu dizer que Paulo está falando sobre violência emocional e tal, mas de alguma forma Paulo aponta para essa realidade, para o fato de que nós temos um compromisso para com os nossos filhos que passa, por exemplo, pela preservação de um ambiente saudável, que não gere neles irritação, que não suscite neles ira, raiva. Sim, nós somos responsáveis para que nessa relação de obediência de filhos prestada aos seus pais, haja em contrapartida um compromisso dos pais com a não irritação, com a não provocação, ou seja, um compromisso dos pais com a manutenção de um ambiente no qual a obediência passe a ser não uma tortura, um esforço, um sacrifício, mas um ato natural de quem olha para pai e mãe e diz assim, por que não obedecer àqueles que sabem o que fazer para que a minha vida avance? Imagina você viver num ambiente onde os seus filhos, criança, olhem para você e por mais que toda criança tenha todos os seus desafios com obediência, com limites, etc.,
Imagina viver num ambiente no qual o tom seja não a rebeldia e o pé atrás e o confronto e o embate, mas uma disposição em honrar. Por quê? Porque o ambiente é tão saudável e tão propiciador, sabe, da obediência e da honra, que facilita que os filhos sejam obedientes, porque os pais também fazem coisas que contribuem para que o ethos seja esse. Então, olha só, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, marido ame cada uma a sua mulher. Subversão. Filhos, obedeçam seus pais, pais, não irritem seus filhos. Subversão. E aí vem, como eu disse ainda há pouco, a relação mais chocante, escravos, senhores. Os homens, na cultura do primeiro século, tinham escravos, se eles podiam ter. E é interessante porque você pode pensar assim, mas por que os autores da Bíblia não disseram coisas do tipo: abandonem os seus escravos, deem a eles carta de alforria? Se você parar e pensar quanto tempo essas discussões levaram para acontecer historicamente, se você se lembrar, por exemplo, que esses homens que estão escrevendo esses textos são homens do seu tempo, ou seja, são homens que pensam com as categorias do seu mundo, você vai entender o porquê de eles não falarem coisas que para a gente são hoje óbvias, mas que para um sujeito de 2000 anos atrás não eram tão óbvias assim. Mas ainda assim, sempre que você vê, por exemplo, a escravidão aparecendo no Novo Testamento, você vê uma espécie de quebra dessa relação de domínio, de opressão, de violência. Um exemplo clássico é a carta que Paulo escreve a Filemon em favor de um homem escravizado chamado Onésimo, que tinha se encontrado com Paulo, que tinha se convertido e que possivelmente tinha fugido, certo? Da casa de Filemon, seu senhor, e agora Paulo está pedindo que Filemon o receba como um irmão, não como um escravo. A carta de Paulo a Filemon é um tratado ético interessantíssimo sobre o dilema da escravidão, escrito por um homem de 2000 anos atrás. Depois vale a pena você ler. Aqui nesse texto, Paulo está fazendo a mesma coisa. Ele está dizendo: escravos, obedeçam em tudo a seus senhores terrenos, não somente para agradá-los quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Tudo que vocês fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça receberá de volta injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Então fica posto aqui que na comunidade dos Colossos havia homens escravizados, convertidos ao Evangelho, e Paulo está dando uma recomendação para eles. Está dizendo: obedeçam a tudo. Quando os senhores de vocês estiverem vendo, quando não estiverem vendo. A gente podia fazer uma equivalência aqui, né, para o trabalho. Olha, cumpram com as obrigações de vocês no trabalho, quando vocês estiverem sendo vistos, quando vocês não estiverem. E tudo que vocês fizerem, façam de coração, como para o Senhor, não para homens. No trabalho, quando você fizer qualquer coisa, quando estiver difícil, lembra que você está fazendo para Cristo, né? Você está fazendo como um discípulo de Cristo. E aí vem aqui então a subversão. Como no verso 19 a subversão, como no verso 21 a subversão, aqui no capítulo 4, verso 1, há uma subversão também. Ela aparece quando Paulo diz assim: senhores, deem aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm o Senhor no céu. Tem duas coisas interessantes aqui. Paulo dizendo: deem aos seus escravos o que é justo e direito, o que deve ter colocado muita pulga atrás da orelha de muito senhor, porque é possível que muitos se perguntassem o que esses homens têm de direito e o que significa justiça para essa gente. Porque olha só, por mais que a gente esteja lendo um texto antigo aqui, se você lê a palavra escravo ou da forma como hoje a gente se refere ao dilema da escravidão, pessoas escravizadas, assim, não dá para romantizar uma experiência como essa, certo? Pessoas escravizadas são tratadas como menos dignas, são tratadas a partir de outras categorias de justiça, a partir de outras categorias de dignidade, são diminuídas. Então, Paulo está olhando para um cenário como esse e está dizendo para os senhores assim: se vocês nasceram de novo, se vocês se converteram ao Evangelho de Jesus, vocês precisam tratar
essas pessoas de maneira diferente, considerando o que é justo e o que é direito dessas pessoas. Paulo está jogando na consciência desses caras uma bomba e dizendo assim: não pensem que esses homens que estão debaixo da casa de vocês não têm direitos e não merecem justiça. Volto a dizer, o texto pode parecer ultrapassado, mas aqui tem uma subversão muito forte à cultura do seu tempo. E Paulo ainda diz assim: não se esqueçam, vocês também têm um Senhor nos céus. Se vocês estão se esquecendo disso, lembrem-se, vocês não são senhores absolutos sobre tudo. E isso é mais uma recomendação interessante aos senhores modernos, certo? Aos patrões, aqueles que, por exemplo, no ambiente não veem ninguém acima de si e que às vezes erram na mão, erram no julgamento, subtraem direitos, tratam os outros como se eles fossem menores, porque eles não têm ninguém acima na leitura deles, a quem prestar conta. E aí Paulo está dizendo assim, ó, vocês também têm um Senhor no céu. Existe alguém acima de vocês. Vocês não são autoridade máxima nessa história. Portanto, deem a eles o que é justo. Deem a eles o que é direito, porque vocês também estão debaixo de autoridade. Então, olha só, nesses 3 exemplos da conjugalidade, da parentalidade e do trabalho e da relação de trabalho, Paulo está fazendo com que os cristãos percebam que o evangelho precisa ser essa força reorganizadora das nossas relações. Quando a gente se converte dentre tantas coisas para que a nossa vida seja reorganizada por completo. A conversão não é apenas um convite à frequência a uma instituição religiosa. A conversão é um convite à reorganização da nossa vida. De forma que, se eu me converti, o meu casamento precisa ser diferente, construído a partir de uma relação de honra mútua. Se eu me converti, a maneira como eu educo os meus filhos precisa ser diferente. Uma maneira que não apenas demande deles obediência, mas que faça com que eu me empenhe todos os dias para que o meu ambiente não seja um ambiente no qual eu suscito a ira nos meus filhos. E se eu me converti, eu preciso mudar as minhas relações de trabalho e abandonar os critérios injustos que eu chamava como os meus critérios de justiça, que subtraem direitos e que tratam trabalhadores como se eles fossem minha propriedade. Eu preciso superar isso. E ao invés de apenas esperar que eles façam por mim o melhor, já que eles trabalham para mim e numa estrutura hierárquica estão debaixo da posição que eu ocupo, eu preciso ter a consciência de que eu devo honrar com todos os meus compromissos, dando a eles o que é de direito e tratando todos de forma justa, porque eu, inclusive, estou debaixo também de uma autoridade que me trata com dignidade e justiça, a autoridade que vem do alto de Cristo Jesus. Esse é o trecho de Colossenses 3:18 a 4:1, responsabilidade social. E eu espero que essa conversa estimule você no seu casamento, na sua casa de maneira geral e no seu trabalho a repensar sempre as suas relações e remoldar a maneira como você se organiza na vida, tendo o evangelho como esse instrumento regulador de toda a nossa vida e de todas as nossas relações sociais. Eu espero que você permaneça em paz e na semana que vem a gente se encontra para encerrar a carta de Paulo aos Colossenses nesse projeto Conheça a Sua Bíblia. Paz sobre a sua vida e sobre a sua casa. Até o nosso próximo encontro.